Em outubro de 1937, Lampião protagonizou uma de suas últimas ações marcantes no sertão nordestino. Uma ação que, diferente das muitas movidas pela vingança ou pela guerra contra o Estado, foi motivada pela indignação diante de um crime repugnante: o tráfico de mulheres. A notícia chegou aos ouvidos do rei do cangaço por meio de um de seus cangaceiros, trazendo à tona o nome de um sujeito infame, o Coronel Ambrósio. Segundo os relatos, esse fazendeiro não só seduzia moças com falsas promessas de trabalho, como também as vendia, à força, para quadrilhas especializadas em exploração sexual. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão? Do sul? Do exterior? Quero saber. Até onde essa história vai chegar? E também comente sua idade, quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião? Brincadeiras à parte. Aproveita, já deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O tráfico humano, prática ancestral e repulsiva, já não era mais tolerado pela lei brasileira desde o fim da escravidão, mas a impunidade ainda reinava, especialmente entre os poderosos. No Brasil daquela época, meninas negras, indígenas, pardas e até brancas, desde que jovens e com aparência agradável, eram vendidas como mercadoria. Iam parar em bordéis nas capitais, submetidas a uma vida de abusos. As menos rentáveis, aquelas de mais idade ou menos beleza, eram forçadas a servir em troca apenas de comida. Uma escravidão disfarçada, mas real. Valoroso, um jovem cangaceiro recém-integrado ao bando de Lampião, ouviu o próprio irmão Fidelis lhe contar que sua noiva desaparecera após aceitar uma vaga de trabalho na fazenda de Ambrósio. A angústia levou Fidelis a investigar. Escondeu-se nas matas próximas à propriedade e, em silêncio, testemunhou a verdade cruel: mulheres sendo jogadas à força em caminhões. Depois disso, ninguém mais as via. Revoltado, Valoroso procurou Lampião. Com voz trêmula e cheia de dor, suplicou: "Capitão, eu venho lhe pedir justiça. O coronel Ambrósio tá sumindo com moça e vendendo pra gente ruim. A noiva do meu irmão sumiu lá. Ele tá ficando doido de aflição." Lampião cerrou os punhos. Reconhecia o nome de Ambrósio, não apenas pelo crime que agora surgia, mas por uma deslealdade antiga. Em um acordo anterior, o coronel havia mentido sobre uma remessa de munição, quase deixando o bando sem balas no meio do mato. Naquela ocasião, a sorte foi o que salvou os cangaceiros de uma emboscada. Com os olhos faiscando de raiva, Lampião respondeu: "Agora eu me vingo desse miserável. Chama teu irmão. Ele vai com a gente. Ele sabe de tudo." Lampião reuniu um grupo de 20 homens. Ao lado de Fidelis e Valoroso, começaram a estudar a fazenda do coronel nos mínimos detalhes. O plano era cercá-la por todos os lados e agir com precisão. No dia marcado, o ataque começou com firmeza. A fazenda foi cercada como uma presa acuada, e Lampião gritou para os jagunços: "Larga as armas ou vão virar peneira de bala." Intimidados, os capangas se renderam e foram amarrados a árvores no quintal. Lampião, sem demora, adentrou a casa grande. Lá, encontrou Ambrósio desarmado. O homem sabia que seu mundo estava prestes a desabar e que sua única chance de escapar vivo dependia de sua colaboração imediata. Com desprezo, Lampião se aproximou e disparou: "Eu não vou te dar bom dia porque o dia hoje não é bom pra tu não. Caba que mente pra mim sente o aço do meu punhal. Tá avisado." O coronel, suando frio, gaguejou. Disse onde as moças estavam. Admitiu que ainda estavam em uma fazenda vizinha, esperando serem embarcadas para fora do país em 2 semanas. Era tempo suficiente para agir. Lampião ordenou: "Zé Sereno, Luiz Pedro, espia. Vá lá, resgata essas moças e bota fogo em quem estiver por lá mexendo com isso." Quando o caminhão retornou à fazenda principal, o motor ainda quente e os pneus cobertos de poeira, a cena que se seguiu ficou marcada para sempre na memória de quem presenciou. Um a um, 23 rostos femininos desceram da carroceria. Algumas com os olhos marejados, outras carregando nos ombros o silêncio da dor. Eram as moças que haviam sido levadas à força, vítimas de promessas falsas e brutalidade. Assim que entraram no casarão, se depararam com o coronel Ambrósio sentado, cabisbaixo, com o rosto mais pálido que a cal nas paredes da fazenda.
Ele tentou se manter ereto, mas seus olhos denunciaram o terror. Conhecia o destino reservado a quem traía Lampião, e, pior ainda, a quem machucava inocentes. Lampião ficou em silêncio por alguns segundos, como quem deixa o peso do momento cair sobre todos ali. Então, se levantou lentamente, ajeitou o chapéu de couro e declarou: hoje, quem vai julgar é quem sofreu. As vítimas é quem vai dizer o destino de quem fez mal. Foi ali, naquele salão de paredes manchadas de história, que Lampião instituiu seu próprio tribunal. As moças foram dispostas em semicírculo, e o coronel teve que encará-las uma a uma. Lampião apontava para os jagunços amarrados no quintal e perguntava: tu reconhece algum deles? Foi ele que te fez mal? E uma a uma, as mulheres com a voz embargada confirmavam. Não havia dúvida. Elas lembravam dos rostos, das vozes, dos nomes. Uma delas, em especial, apontou um homem de pele escura, forte e calado. Era o que havia violentado sua dignidade. Lampião olhou para Fidelis e disse: leva tua noiva lá. Deixa ela mostrar quem foi. Ao se aproximar, a jovem parou diante do homem. Olhou por alguns segundos e então disse: foi esse aí. Fidelis, com o coração queimando, se virou para Zé Sereno e Luiz Pedro. Ela pode lavar a honra? Zé Sereno assentiu com seriedade. Luiz Pedro, que sempre teve um jeito ácido até nos momentos mais sombrios, apenas disse: honra lavada é alma em paz. Vai ser direito dela. Ele então estendeu um revólver à jovem. A moça, tremendo, respirou fundo. Seus olhos se encheram de uma coragem que não sabia ter até aquele instante. Sem dizer nada, puxou o gatilho. O estampido ecoou como sentença. O corpo do estuprador caiu seco. Silêncio. Em seguida, Zé Sereno e Luiz Pedro se aproximaram dos outros jagunços. O clima pesou como chumbo. Zé Sereno, com o costumeiro sarcasmo que usava antes de cada execução, murmurou: tenho boas notícias. Vocês não vão mais precisar trabalhar com os dedos. Luiz Pedro completou com um sorriso frio: porque agora vão trabalhar só com a alma, no inferno. Em poucos segundos, tiros foram disparados em sequência. Os corpos dos algozes tombaram no quintal da fazenda. A poeira do sertão ainda nem havia assentado quando Lampião voltou sua atenção novamente ao coronel, que suava em bicas. Sabia que o seu destino agora estava selado. Vamos conversar agora, coronel, disse Lampião, com a calma de um predador prestes a dar o bote. Me diga onde está seu dinheiro. Ambrósio engoliu em seco. Vai me matar mesmo? Então não vou dizer. Que fique com meus filhos. Lampião coçou o queixo sem pressa. E tu acha que vai morrer fácil? Por causa de dinheiro de filho? Deixa de ser besta. Te dou uma chance. Me devolve o que eu perdi naquele negócio das balas e tu sai com vida. Palavra minha. Diante da proposta e sem outra opção, o coronel cedeu. Confessou que sua fortuna estava enterrada debaixo de um chiqueiro de porcos, próximo ao reservatório de água. Lampião ordenou que cavassem. Não demorou para que, sob a terra seca, fosse encontrado um baú robusto. Dentro dele, ouro reluzente, pratarias, dinheiro enrolado em garrafões de vidro, uma fortuna estimada em mais de 30 contos de réis. O bastante para comprar a própria fazenda e ainda sobrar para dezenas de outras. Com o baú da fortuna aos pés, Lampião olhou fixamente para o coronel Ambrósio. A tensão no ar podia ser cortada com a lâmina de um punhal. O silêncio dos cangaceiros era tão pesado quanto o calor seco do sertão. Lampião então deu um passo à frente e declarou em tom solene e carregado de desprezo: vou ficar com a tua riqueza, coronel. Não por ganância, mas por justiça. Tu me passou para trás no negócio das balas e quase matou meu bando. Não teve palavra, não teve honra. E agora, ainda por cima, tu vendeu moça inocente como se fosse bicho. O coronel tentava manter a dignidade, mas era visível o tremor em seus lábios. Seu corpo estava exausto, o rosto encharcado de suor. Ele ainda tentou um último apelo. Mas o senhor me prometeu. Disse que não me mataria se eu contasse onde estava o dinheiro. Lampião levantou as sobrancelhas como quem lamenta a ingenuidade do outro. E tu cumpriu o trato das munição, cabra safado, hein? Tu lascou meu povo no mato, sem uma bala sequer para se defender. Teu trato não vale nem o cuspe que tu joga no chão. Então, voltou-se para seus homens e disse sem hesitar: amarrem esse verme no rabo do cavalo.
E que o bicho corra até não sobrar nem a sombra desse infeliz. 2 cangaceiros se aproximaram. Com cordas grossas e firmes, prenderam o coronel pelos braços e tornozelos. Um cavalo forte, agitado pela tensão ao redor, foi trazido ao terreiro. O coronel, agora em completo desespero, gritou: "Me perdoe, eu errei, mas eu sou pai de família, pelo amor de Deus." Mas já era tarde. Ninguém ali demonstrava qualquer compaixão. Aquela terra já tinha visto muita injustiça, muito sangue inocente, e agora, talvez pela primeira vez, veria sangue de um verdadeiro culpado. Com um assobio seco, Lampião deu o sinal. O cavalo disparou. O corpo do coronel foi arrastado com violência sobre pedras, espinhos e o chão seco do sertão. Ei, cabra macho, antes que essa história termine, faz o seguinte: comenta aí embaixo de onde tu tá assistindo. É do sertão rachado de sol? Do sul gelado? Ou tá acompanhando lá do estrangeiro com saudade da terrinha? Quero ver até onde Lampião vai fazer poeira com essa história. E aproveita-me disto a idade também. Vai que tu viu essas histórias de perto e tá escondendo o jogo, hein? Agora sim, se essa história te arrepiou, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho que aqui só vem história braba. O som das cordas raspando no chão e os gritos que se extinguiam com a distância ecoaram como o último capítulo de uma história suja. Pouco depois, restaram apenas manchas no chão e um rastro de poeira no ar. O coronel Ambrósio, o homem que vendia mulheres como se vendem sacos de farinha, encontrou um fim cruel, digno de seus pecados. Enquanto isso, Lampião voltou ao casarão, onde as moças observavam em silêncio. Algumas choravam, outras ainda pareciam em choque, mas havia também rostos firmes, rostos de quem, pela primeira vez, sentia-se vingado. Lampião encarou todas elas com seriedade e disse: "Vocês agora estão livres. Mas não esqueçam nunca, quem machuca a mulher tem que pagar. E se o mundo não fizer justiça, nós faz." Antes de partir, Lampião distribuiu parte da fortuna do coronel entre os pais das vítimas que apareceram. E às próprias moças deu roupas, comida e condução para que retornassem às suas casas. Deixou claro que ali não havia heróis, só justiça. O bando montou em seus cavalos e partiu rumo ao horizonte, sumindo entre as sombras do entardecer. Aquela ação ficou marcada na memória do sertão, não por ser um massacre, mas por ter sido um raro momento em que a justiça chegou antes do esquecimento, em que o crime não saiu ileso e a honra, ainda que dilacerada, teve seu instante de reparação. Os dias que se seguiram à queda do coronel Ambrósio foram de sussurros e olhos marejados nas vilas e povoados próximos. A notícia correu ligeira, levada pela boca do povo e ampliada a cada esquina. Lampião havia invadido a fazenda de um dos homens mais temidos da região, não para roubar, mas para libertar. As 23 moças que antes viviam sob a sombra do silêncio voltaram para suas casas com o corpo ferido, sim, mas a alma em processo de cura. Algumas foram recebidas com lágrimas e abraços apertados por seus familiares, enquanto outras enfrentaram o peso do preconceito, mesmo após tudo o que haviam sofrido. O Brasil, naquela época, ainda era cruel com as mulheres, mesmo quando elas eram vítimas. Havia quem cochichasse atrás das portas. Dizem que ela se deixou levar. E se foi por vontade própria? Mas a verdade era outra, e bem mais dura. Todas tinham sido enganadas, arrancadas de suas vidas com promessas falsas, levadas como mercadoria. E agora, por ironia, foi o mais temido dos homens do sertão quem estendeu a mão. Nas feiras e nas igrejas, nas rodas de costura e nos bancos das praças, as mulheres passaram a falar dele com uma mistura de medo e admiração. Não era mais apenas o Lampião que botava fogo em volantes, que deixava cidades inteiras em silêncio. Era o homem que vingava as filhas, que punia os que feriam suas iguais. Ele matou sim, mas matou quem merecia, diziam algumas. Pela primeira vez, alguém fez algo de verdade, completavam outras. Houve quem escrevesse cartas, mesmo sem saber ao certo onde o bando estava. Palavras simples, escritas com caligrafia incerta, mas com o coração escancarado. Mensagens de gratidão, pedidos de proteção, orações por justiça. Um dos cangaceiros, tempos depois,
contou que chegaram a carregar dezenas de bilhetes nas alforjas, entregues por mães, esposas e filhas aflitas. Em pouco tempo, Lampião ganhou entre aquelas mulheres um título que jamais esperaria: Vingador das Oprimidas. E embora ele próprio nunca buscasse esse tipo de reconhecimento, preferia ser temido a ser reverenciado. Seus atos começaram a repercutir com um novo tom entre o povo mais simples. Era como se, em meio ao caos do sertão, surgisse alguém disposto a fazer o que os homens de farda não faziam. Nem o delegado, nem o juiz, nem o padre. Apenas ele. Para muitas mulheres, a ação na fazenda de Ambrósio foi como um lampejo de esperança em um tempo onde a justiça era rara. Inspiradas, algumas começaram a se organizar de forma silenciosa, trocando cartas, alertando outras moças sobre promessas enganosas de trabalho em fazendas distantes. Um movimento espontâneo de proteção nasceu da dor e se espalhou feito raiz em terra rachada. Houve ainda o caso de uma das moças libertadas, chamada Otília, que passou a contar sua história em pequenos encontros nas vilas. Sem medo, narrava o que aconteceu com ela e com as demais. Foi a primeira vez que uma mulher daquela região ousou dar nome ao que sofreu: estupro, sequestro, tráfico. E foi também a primeira vez que o povo ouviu, calado, sem desviar os olhos. Lampião, por sua vez, jamais retornou àquela fazenda, nem mesmo para colher os frutos de sua ação. Mas nos anos que vieram, muitos ainda lembrariam daquele dia como um divisor de águas, um momento em que o medo se calou por um instante, dando lugar à coragem e à voz das mulheres. O eco da justiça feita por Lampião não ficou restrito às moças salvas ou às famílias que choraram de alívio. A ação rápida, brutal e eficaz contra o coronel Ambrósio sacudiu a base de poder do sertão e se espalhou feito rastilho de pólvora pelas capitais. Nos corredores abafados das delegacias, nas mesas de madeira dos cartórios e até nos salões onde juízes alisavam suas becas, o nome de Lampião voltou a circular com um tom diferente, mais temido do que nunca. O assassinato de Ambrósio causou pânico entre os coronéis da região. Muitos deles tinham esqueletos semelhantes escondidos nos armários de suas fazendas. Esquemas de exploração, contrabando, jagunçagem, alianças com políticos. A diferença era que, até então, ninguém ousava mexer com eles. A polícia, quando não era comprada, era omissa. A justiça, lenta. Mas Lampião, esse não pedia permissão. Chegava, julgava e sentenciava. Governadores e comandantes das volantes receberam relatórios apressados sobre o ocorrido. A princípio, acharam que se tratava apenas de mais um ataque do bando, mais uma invasão em busca de ouro e mantimentos. Mas bastou o relatório dos soldados locais para entenderem que aquilo não era só um saque. Era um ato político, e isso era perigoso. "O cangaceiro está se transformando em símbolo", disse um oficial da capital. "Está começando a ter o apoio do povo, principalmente das mulheres." Era isso que mais temiam. Não o sangue derramado, mas a ideia sendo espalhada. Lampião estava, aos olhos de muitos, se tornando uma figura de justiça onde o Estado falhava. E para o governo da época, especialmente sob a ditadura de Getúlio Vargas, que buscava consolidar seu poder centralizado, isso era inaceitável. A ordem foi clara: intensificar a caçada. Lampião não podia ser deixado vivo por muito mais tempo. Ao mesmo tempo, jornais do Sul e do Sudeste começaram a publicar notas sensacionalistas. "Cangaceiro executa coronel por tráfico de mulheres." "Rei do cangaço implanta justiça no sertão." "Mulheres libertadas por grupo de Lampião." A população urbana, em parte, leu com curiosidade, outros com espanto. Mas no Nordeste profundo, nos rincões onde o poder oficial raramente chegava, o feito se espalhou como lenda. O povo simples, acostumado a ver seus gritos abafados por coronéis e jagunços, agora começava a enxergar em Lampião um tipo de justiça crua. Sim, mas talvez mais justa do que os tribunais de terno e gravata. Enquanto isso, os comandantes de volante, os grupos militares criados para caçar o cangaço, começaram a agir com mais fúria. Não mais viam Lampião apenas como um fora-da-lei perigoso, mas como um símbolo que precisava ser destruído. A cada cidade que passavam, interrogavam comerciantes, padres, beatas. Queriam pistas, queriam traição.
Sabiam que a guerra agora não era só por território. Era também por narrativa. Mas Lampião era astuto. Sabia que o que fizera geraria consequências. Reforçou os cuidados nos deslocamentos, aumentou os batedores, mudou as rotas. E, principalmente, passou a desconfiar até da sombra. Sua fama estava crescendo, mas junto com ela o cerco se fechava.